Você sabia que um dos maiores medos das pessoas é o medo de falar em público? A revista The Sunday Times fez essa pesquisa com 3.000 pessoas, entrevistou 3.000 pessoas e a pergunta era: qual é o seu pior medo? E aí um dos maiores medos que apareceu na pesquisa é o medo de falar em público. Só que depois, por trás dessa pesquisa foi feito um estudo e conversado com essas pessoas, com esses entrevistados, e descobriu-se que o medo não é de falar em público em si, mas é o medo do julgamento, é o que os outros irão pensar sobre mim se eu errar, o que os outros irão dizer se não concordarem com o meu ponto de vista. E se alguém na plateia souber mais do que eu esse assunto que eu estou abordando. Então, chegou-se à conclusão que o medo não é do ato em si de falar em público, mas o medo é do julgamento, o medo da crítica. E aí eu trouxe esse assunto para debater nessa conversa de hoje, sobre os 4 julgamentos, para você entender que as pessoas te julgam por 4 coisas basicamente. Quais são essas 4 coisas? Primeiro, nós somos julgados pela nossa aparência. Sim, as pessoas te julgam pela sua aparência. As pessoas me julgam pela minha aparência. Então, precisamos cuidar disso. E a pergunta que eu quero te fazer nesse momento é: como está a tua aparência? Ah, Edivaldo, eu não nasci um Brad Pitt, eu não nasci uma Angelina Jolie, eu não sou bem dotado da beleza exterior. Você pode me dizer, e muitas pessoas pensam, e muitas pessoas falam isso, mas muitas pessoas têm esse sentimento: eu não nasci bonito, eu não nasci bonita, então não tenho o que fazer. E quero te dizer que não é bem por aí o caminho. Por que não é bem por aí o caminho? Porque a sua aparência reflete o seu eu interior. Ou seja, a sua aparência está muito mais ligada, ou a agradabilidade, ou as pessoas elas gostam de pessoas não só pela genética, pela beleza que veio da própria genética, mas sim de um conjunto de belezas. E os estudos mostram que nós transparecemos, deixamos transparecer o que nós pensamos. Então, a nossa aparência é um reflexo de como nós nos enxergamos, de como nós nos vemos, do que nós pensamos. Então, a sua aparência é o reflexo de como você se vê. Portanto, a pergunta que eu lhe fiz é essa: como está a sua aparência? Como você se vê? Como você se acha bonito? Você se acha bonita? Você se considera uma pessoa atraente? Isso mesmo, atraente é a palavra. Você se considera uma pessoa atraente? Sim ou não? Se você não se considera, a minha sugestão é você começar a refletir um pouquinho sobre o seu pensamento. O que você pensa sobre você mesmo? Como você se vê? Porque você está deixando transparecer, as pessoas percebem isso. Então, veja que no início eu não perguntei como é a sua aparência, eu perguntei como está a sua aparência, como você se vê, porque é por aí o caminho. Se você se vê uma pessoa atraente, se você se vê uma pessoa agradável, se você se vê uma pessoa bonita, você vai deixar transparecer isso. E eu falo por experiência própria. Eu me achava o cara mais feio da face da terra. Me achava magro demais, me achava sem graça demais, me achava sardento. Tinha umas sardinhas quando eu era mais jovem. A minha pré-adolescência, a minha adolescência foi terrível. Eu não me aceitava, não gostava de mim mesmo. E adivinha o que acontecia? Deixava transparecer. Quando eu não gosto de mim mesmo, ninguém gosta, ou poucas pessoas gostam, porque é essa mensagem que eu estou transmitindo para as pessoas. As pessoas percebem. Nós somos o reflexo do que está aqui.
que está na nossa mente. Então, como está a sua aparência? E lembre-se, a sua aparência reflete o seu interior, o que você está pensando. Mas como eu posso melhorar a minha aparência, Divaldo? Primeiro, cuidados pessoais como um todo. Desde a questão de arrumar o cabelo, passar um creme no rosto, as mulheres uma maquiagem, vestir uma roupa adequada para o ambiente que você está frequentando. Isso é fundamental para cuidados básicos da aparência. Mas acima de tudo, você começar a ver os seus pontos positivos, a começar a perceber o quanto você é atraente, o quanto você é importante e fazer uma lista. Essa é uma dica aqui, uma lista de todos os pontos positivos que você tem, mesmo que a aparência não esteja ligada a esses pontos positivos nesse primeiro momento. Mas a partir do momento que você descobre o quanto você tem de pontos positivos, o quanto você pode contribuir com as pessoas, o quanto você é agradável para conversar com as pessoas e melhorar isso, naturalmente melhora a sua aparência. Então, as pessoas nos julgam por isso. Então, cuide da sua aparência. Quanto mais você cuidar da sua aparência, melhor você vai ficar. Mas, lembrando que é um reflexo. Quanto mais você cuidar do seu alimento mental, do que você pensa sobre você mesmo, sobre as suas atitudes, sobre o seu caráter, sobre a sua aparência mesmo, física, mais você deixa transparecer. Porque quando você se acha uma pessoa legal, você se acha uma pessoa atraente, mais você se cuida, mais você cuida do seu físico, da sua aparência física. Então você deixa transparecer. E é uma bola de neve. Quanto mais você alimentar a sua mente, mais você deixa transparecer. Porque tem aquelas pessoas que têm um brilho próprio. Um brilho próprio. Não necessariamente é dotada de beleza física, dos padrões de beleza que a mídia hoje nos impõe, mas ela percebe que ela é importante, ela percebe que ela tem a contribuir, ela tem uma autoestima elevada e quando ela tem essa autoestima mais elevada, ela deixa transparecer e as pessoas gostam. E é por aí o caminho. Então a aparência, nós somos julgados pela aparência. O outro ponto que nós somos julgados é pelo trabalho. Segundo ponto que somos julgados, pelo trabalho. O que você faz. Você é julgado pelo que você faz. E uma prova disso é que quando você é apresentado para alguém, preste atenção, nos primeiros 4 ou 5 minutos de conversa, se não antes, a pessoa já te pergunta em que mesmo você trabalha, ou o que mesmo você faz, é uma pergunta que sempre surge ao ser apresentado por alguém. Por quê? As pessoas perguntam, porque elas nos julgam pelo que nós fazemos, elas nos julgam por isso. Presta atenção, quando você conhecer alguém ou quando você vê um vídeo de alguém, uma das primeiras perguntas que vem à sua mente é o que essa pessoa faz? O que essa pessoa faz mesmo da vida? Por que ela está falando isso para mim? Ela faz o quê? Qual a expertise dela? Você sempre se pergunta. Então as pessoas te julgam pelo que você faz. E aqui, uma sugestão para melhorar essa questão em relação às pessoas e para você se sentir mais forte, mais poderoso, mais forte, mais poderosa em relação ao julgamento das pessoas, é você tomar um cuidado com o que você faz. Sempre falar com entusiasmo, sempre falar com segurança. Quando for questionado sobre o que você faz, mesmo que você esteja em uma atividade, em um trabalho que você não goste muito, tome cuidado para não falar mal do seu trabalho. Tome um cuidado para não falar mal do seu chefe. Tome um cuidado para não falar mal da empresa que você trabalha. Da empresa que de certa forma está contribuindo, está te ajudando a pagar as suas contas, está contribuindo, está ajudando na sua sobrevivência e que provavelmente você aprendeu muito lá dentro. Tome cuidado. Ah, mas Edivaldo, eu estou estressado, já não gosto mais do trabalho que eu faço. Ok, mas não precisa espalhar isso para os 4 ventos. Essa é uma questão pessoal sua. E as pessoas, de modo geral, elas não querem ouvir falar das suas desgraças.
Talvez algumas pessoas até gostam de ouvir, de ver a sua desgraça, porque elas fazem uma comparação com elas mesmas e elas melhoram a autoestima dela, o ego delas, porque elas vão perceber que elas estão melhores do que você. Mas as pessoas querem estar ao lado de pessoas otimistas, as pessoas querem estar ao lado de pessoas prósperas. Você não está aqui vendo esse vídeo por causa das minhas dificuldades, por causa dos meus problemas. Você está vendo esse vídeo porque você quer crescer, porque você quer melhorar, porque você quer evoluir, você quer aprender. Então, se eu venho aqui, eu só falo coisas negativas, só as coisas ruins que aconteceram comigo e que acontecem no meu dia a dia, você não vai querer me ouvir. Você vai pular, você vai passar, você vai partir para outra. Então, lembre-se que as pessoas querem ver coisas positivas, coisas que contribuem para a vida delas. Então, quando você for positivo em relação a você e ao que você faz, você vai, sem dúvida, passar uma impressão mais positiva. E o julgamento das pessoas em relação a você, ele diminui. Então, as pessoas nos julgam pela aparência, elas nos julgam pelo que nós fazemos, pelo nosso trabalho. Mas, Edivaldo, mesmo assim, eu não gosto de mentir. Não estamos falando de mentir. Se você está numa área que você não gosta e se alguém questiona você o que você faz, em vez de você falar mal, você fala o que você faz e você fala do seu projeto futuro. Então, hoje eu trabalho com tal coisa, porém eu tenho um projeto onde eu estou trabalhando fortemente, onde eu estou me dedicando e eu vou dar foco nesse projeto. E esse projeto é tal, é X. Veja como é diferente. Veja como você valoriza o que você faz. Você valoriza você mesmo quando você fala dos seus projetos. Então, tome cuidado em relação a isso. Fale bem de você mesmo. Nunca fale mal do que você faz. Nunca fale mal das pessoas que estão contigo, da sua equipe, para outras pessoas, e você vai ver o quanto que isso te faz bem. Terceiro ponto, as pessoas nos julgam. Elas nos julgam pelo que nós falamos. Então as pessoas te julgam pelo que você fala. Eu costumo dizer que ao abrir a boca, nós demonstramos verdadeiramente quem somos. É como falar em público, aliás, é como se a gente estivesse se despindo na frente das pessoas, tirando a roupa, né? Mostrando-nos por inteiro. Então, por isso que as pessoas têm medo de falar em público, por isso que é um dos maiores medos, porque quando a gente abre a boca, a gente mostra verdadeiramente quem nós somos. Então, fale coisas construtivas quando for falar. Isso é muito importante, ter essa clareza em mente. Se é para falar, vou falar coisas construtivas, porque não tem coisa pior do que você parar para conversar com alguém e essa pessoa só falar coisas ruins, coisas negativas, coisas que não constroem nada, falar mal de outras pessoas. Não constrói nada e você não se motiva em estar perto dessas pessoas. Mais do que nunca hoje, mais do que nunca, na era da internet, na era dos vídeos, as pessoas querem ouvir pessoas prósperas, pessoas bem-sucedidas, pessoas que estão focadas em autodesenvolver-se, estão focadas em construir uma vida mais próspera, uma vida mais abundante, uma vida de sucesso. Então, se for para falar, fale coisas positivas. Tem um ponto que eu chamo muito atenção e trabalho muito forte no curso Mestre em Oratória, que é a questão do saber ouvir mais e falar menos. Você já me ouviu falar sobre isso. Deus nos criou com 2 ouvidos e uma boca. Por que será? Já é um sinal da natureza, já é um sinal de Deus para nós. Nós precisamos ouvir pelo menos o dobro do que nós falamos. E essa é uma habilidade que vale a pena ser desenvolvida. Vale a pena ser colocada em prática. Vale a pena fazer um esforço para aprender a ouvir com eficácia.
Porque quando nós ouvimos, muitas coisas melhoram na nossa comunicação. Quando nós ouvimos, muito mais acertos com a nossa equipe, muito mais acerto na tomada de decisões e muito menos mico nós pagamos quando nós aprendemos a ouvir. Porque quem sabe ouvir, quem ouve de forma eficaz, fala somente o necessário e fala de forma assertiva, muito mais assertiva. Tem uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, que eu li em um livro, e eu costumo repetir com muita frequência essa frase, e eu tenho uma clareza dela sempre que eu vou falar em público. E essa frase diz o seguinte: é preferível que os outros pensem que você é um idiota do que você abrir a boca e acabar com a dúvida. Ou seja, quando você aprende a ouvir mais e falar menos, naturalmente, você fala com mais assertividade. Naturalmente. E é um dos princípios da natureza humana. As pessoas gostam de falar de si mesmas, as pessoas gostam de contar as suas proezas, as pessoas gostam de contar as suas vantagens. Então, quando você ouve as pessoas te contarem, te falarem sobre elas, sobre as suas proezas, sobre as suas vantagens, sobre o status delas, sobre a família delas, ela se sente importante quando alguém as ouve. Então, ouça mais. E você naturalmente está fazendo o outro se sentir importante. Ouça mais. E naturalmente você vai falar com mais assertividade, porque você vai falar o necessário. Alguém certa vez me disse: o bom vendedor é aquele que sabe falar bem. Imediatamente eu retruquei, se eu não concordo com essa frase. Eu acredito que o bom vendedor é aquele que sabe ouvir bem, ouvir de forma eficaz. Porque quanto mais ele ouve, mais ele sabe escolher as palavras para persuadir, para fazer com que o potencial cliente, o prospecto, o cliente que está na frente dele, compre com mais assertividade, com mais facilidade. Então, as pessoas nos julgam pela aparência, elas nos julgam pelo nosso trabalho, pelo que nós fazemos, elas nos julgam pelo que nós falamos e elas nos julgam também pelo modo como falamos o que falamos. Então não basta falar coisas positivas, não basta falar coisas construtivas, não basta falar de coisas boas se nós não tomarmos um cuidado para falar da forma correta. Ou seja, no falar, o tom de voz, ele é muito mais impactante, ele é muito mais eficaz ao transmitir uma mensagem do que as palavras. As palavras representam apenas 7% da transmissão da mensagem. Apenas 7% se dá através das palavras. 38% da mensagem da comunicação se dá através do tom de voz. Então, velocidade, altura, a maneira que você fala, a modulação da voz, tudo isso contribui para uma melhor comunicação. E os outros 55% está relacionado à fisiologia, a nossa gesticulação, fisiologia como um todo, as nossas expressões. Mas aqui nós estamos falando do modo como falamos o que falamos. E o modo como falamos o que falamos está relacionado a tom de voz, a velocidade, a ênfases e também, claro, a questão da fisiologia. E aí eu trouxe uma frase que eu ouvi do Dr. Lair Ribeira muitos anos atrás, e aí a gente pega essa frase porque é uma frase que a gente consegue demonstrar como o tom de voz, o ênfase é importante na comunicação. E a frase é o seguinte: eu não disse que ele roubou o dinheiro. Veja que é uma frase, eu falando sem ênfase nenhuma em nenhuma das palavras, é uma frase que você pode interpretar de diversas formas. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Essa é a frase. Agora, dependendo onde eu der o ênfase, em qual palavra eu der o ênfase, essa frase tem um significado diferente. Por exemplo, se eu disser: eu não disse que ele roubou o dinheiro. Então, quem foi que disse?
Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Então quem foi que roubou o dinheiro? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Então o que ele fez com o dinheiro? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Então o que foi que ele roubou? Percebe? Cada ênfase pode dar um significado diferente à frase. Por isso as pessoas nos julgam pelo modo como falamos. Por isso, ao falar com as pessoas, eu preciso escolher a tonalidade. Quando eu estiver falando com as pessoas, eu preciso ouvir até a velocidade que aquela pessoa fala, para gerar empatia com ela, eu preciso imitar essa velocidade, falar numa velocidade semelhante. Porque se é uma pessoa que fala muito rápido e você fala muito devagar, falar muito devagar com ela, ela não vai ter paciência para te ouvir. E aí ela vai sair da tua frente dizendo, cara, não dá para conversar com o Edivaldo, porque o Edivaldo, ele fala muito devagar. Ou o inverso também, se a pessoa fala muito devagar e você é uma pessoa que fala muito rápido, a pessoa vai sair dizendo, não tem condições. Parece que está correndo de um cachorro bravo. Não tem condições de ouvir ele. Eu não entendo nada, porque ele fala muito rápido, gesticula muito. Parece que está sempre correndo de alguém. Então, aqui é muito importante prestar atenção no modo como falamos. Tem pessoas que aprenderam, e isso vem da educação de casa, e acontece isso comigo também. Na minha casa, meu pai, por exemplo, sempre teve o hábito de falar alto, gritando. E isso, muitas vezes, eu tenho que tomar o cuidado, porque às vezes estou conversando com os meus filhos, por exemplo, e quando percebo eu já estou gritando, estou falando alto também. Por quê? Porque é uma educação, a gente ouviu isso, está enraizado na nossa mente. Então, precisamos vigiar a forma como nós falamos, precisamos vigiar os nossos pensamentos. E quando a gente faz isso, a gente consegue criar uma empatia maior com a pessoa. Se eu estou falando contigo, eu falo na sua velocidade, se eu uso as expressões que você usa, você vai sair da minha presença achando que a conversa é muito agradável. Agora, se eu falar alto e você falar baixinho, se eu falar muito rápido e você for uma pessoa que fala mais devagar, você vai sair dali com aquela sensação de que a conversa não foi legal. Se eu falar somente sobre mim mesmo e não deixar espaço para você falar, da mesma forma, porque você também tem essa necessidade de mostrar a sua importância, de mostrar a sua inteligência, de mostrar o seu valor. Então, a conversa precisa ser uma conversa agradável para todos. Então, eu trouxe esses 4 julgamentos para você refletir um pouquinho e perceber o quanto que eles impactam no seu medo de se expor ao público, no seu medo de falar em público, no seu medo de expor as suas ideias, no medo de apresentar um trabalho, no medo de apresentar um projeto na empresa que você trabalha, no medo de fazer um vídeo para vender os seus produtos, para divulgar os seus serviços. O quanto que isso impacta? Então, o medo do julgamento é muito forte e é um dos maiores desafios quando eu trabalho o mestre em oratória, quando eu trabalho o curso de oratória, é um dos maiores desafios, é vencer o medo do julgamento. Também importante. E eu separei aqui para você 3 dicas, 3 sugestões aqui para você transformar a sua vida em 6 meses. Se você seguir essas 3 dicas, pega o seu papel aí, o seu caderno, a sua caneta e anote. São 3 dicas simples. E isso aconteceu comigo. Isso é uma experiência própria e eu quero compartilhar contigo. Porque eu era uma pessoa extremamente tímida, tinha muitas dificuldades. Em outros materiais que tem no YouTube, você tem a minha história. Eu cheguei a desmaiar na frente do público uma vez. Primeira vez que eu fui falar em público para um público maior, um público grande. E aquele dia mudou a minha vida, porque aquele dia eu tomei uma decisão e que não teve mais volta. Foi uma decisão que eu tomei e fui em frente, segui em frente e venci os meus medos. Então, por isso que eu te falo por experiência própria. E são 3 dicas aqui que
eu segui e transformou a minha vida. Em 6 meses, as pessoas que conviviam comigo já começaram a perceber e perguntar: Edivaldo, o que você está fazendo? Como você está diferente? E isso é muito legal. Quando as pessoas começam a perceber isso, demonstra que a mudança já está muito, muito grande. As pessoas começaram a perceber antes de eu mesmo perceber. Então, a primeira dica aqui para você é: leia pelo menos um livro por semana. Eu, Edivaldo, era um daqueles alunos que até ali no início do meu ensino médio, eu nunca tinha lido um livro inteiro. O meu primeiro ano de ensino médio, eu lembro que a professora de literatura, na época, pedia para lermos e eu lia resumo de livro, resumo dos colegas. Na época não tinha acesso à internet como nós temos hoje, mas eu pegava resumo dos colegas para copiar, modificava alguma coisa e entregava. Isso me deixava cada vez mais para trás, cada vez menos inteligente. A partir do momento que eu tomei a decisão, com 17 anos, eu tomei a decisão de mudar e a minha vida se transformou. Um livro por semana durante 6 meses. 6 meses. É bastante coisa. Um livro por semana são 4 por mês, vezes 6, 24 livros. Mas vou te dizer que se você ler 12, já está de bom tamanho. Mas se você ler um livro por semana, 4 livros por mês, em 6 meses, o seu vocabulário estará tremendamente melhor. Tremendamente melhor. O seu raciocínio estará tremendamente melhor. As palavras virão surgir naturalmente. Você vai se comunicar de maneira muito melhor com as pessoas e você vai ver o quanto que isso vai melhorar. Então, é a primeira dica, a primeira sugestão. A segunda sugestão é você se matricular em um curso de oratória. Isso é muito, muito, muito importante. Se você nunca fez um curso de oratória, faça. Se você já fez um curso de oratória, faça outro com outro profissional, para você pegar aspectos diferentes. Porque falar em público, se apresentar perante o público, gravar vídeos, não tem outra alternativa senão praticar. Quanto mais você praticar, mais resultado você terá, melhor você se tornará. Então, se matricule em um curso de oratória ou teatro. Oratória ou teatro. Se conseguir fazer os dois, você vai ver que vai impactar muito mais, o seu poder aumenta muito mais. Eu, na época, fiz os dois. Me matriculei num curso de oratória e me matriculei em um curso de teatro. Fiz teatro por 3 anos e me ajudou tremendamente. Eu era uma daquelas pessoas que falava baixinho, falava para dentro, não tinha projeção da voz. E o teatro me ajudou muito para a projeção da voz, a altura, a tonalidade. E a oratória me ajudou muito também. E terceira dica, terceira sugestão: faça uma lista dos seus avanços. Se possível, toda noite, mas se todo dia é difícil, uma vez por semana, faça uma avaliação sobre você mesmo. O que você melhorou nessa semana? O que foi bom? O que eu melhorei? Quantos livros eu li? O que eu aprendi? Aprendi uma palavra nova? Aprendi uma expressão nova? Me comuniquei com alguém? Estava no elevador e puxei conversa com uma pessoa no elevador, coisa que eu nunca fiz antes. Maravilha, anota isso. Por quê? Quanto mais você perceber os seus avanços, quanto mais você se der conta dos seus avanços, mais vai te motivar a continuar. Mais vai te motivar a ler os livros, mais vai te motivar a fazer o curso de oratória, mais vai te motivar a participar do curso de teatro, mais vai te motivar a melhorar como um todo. E esse é um dos motivos que... Motivação é um motivo, encontrar um motivo para agir. Então, primeiro, saiba o que você quer da sua vida. Se você quer maiores resultados, se você quer alcançar mais pessoas, seja através dos vídeos, seja através de palestras, seja através de relacionamento com pessoas, seja através do trabalho que você desenvolve na sua empresa, apresentar melhor um projeto, apresentar melhor as suas ideias, ter coragem suficiente e força suficiente para ir lá e debater com o seu chefe, debater com os seus colegas, falar o que é preciso ser falado. Não importa. Quanto mais você treinar, quanto mais você se desenvolver, quanto mais motivos você tiver para agir, mais você vai fazer tudo isso que eu estou te orientando, estou te falando.
E eu falo por experiência própria. De uma das pessoas mais tímidas que eu conheci na vida, que era eu mesmo, de uma das pessoas mais tímidas que eu conheci na vida, hoje, os meus resultados todos, o meu ganha-pão, o meu faturamento, os meus resultados, tudo que eu conquistei, estou conquistando, vem do falar em público, vem da oratória, vem das palestras, vem dos treinamentos, vem dos eventos. E por isso falo que você pode sim transformar a sua vida em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo. Então siga essas 3 dicas. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém especial. Não fique só para você esse conteúdo, compartilhe com alguém especial. Dê um like aqui no vídeo, se inscreve no meu canal do YouTube e esteja comigo, que tem muito conteúdo que eu estou preparando para você. Me acompanhe. E eu quero te ver pessoalmente, quero te conhecer pessoalmente, quero que você depois de 6 meses, aliás, 1 mês, 4 semanas, depois de 4 semanas, você volta aqui e faz um comentário. O quanto a sua vida mudou por você ter seguido esses passos, ter compreendido essa ideia, esses julgamentos e ter seguido esses 3 passos. Quais são? Ler um livro por semana, se inscrever num curso de oratória ou teatro, ou nos 2 se possível, e anotar a sua evolução. Vai ser transformador, tenho certeza. Tá bem? Obrigado por você ter estado aqui comigo, ter acompanhado, pela sua confiança em me ouvir aqui até o final. E eu te vejo no próximo vídeo. Forte abraço!